Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do Laboratório de Neurobiologia e Ritmicidade Biológica. Muitas das descobertas científicas dependem da invenção principalmente de tecnologia capazes de detectar sinais biológicos. Uma invenção muito importante para o estudo do sono foi a invenção do eletroencefalograma. Aqui nesta aula nós vamos falar um pouco sobre como Hans Berg, um médico alemão, inventou o eletroencefalograma. Desculpe, a regulação do ciclo sono-vigília. Então, né, um outro aspecto, né, que eu quero chamar a atenção é a invenção do eletroencefalograma, né, por esse alemão, né, o Hans Berg, né, esse médico alemão, que viveu no final do século XIX, né, e na primeira metade, né, do século XX. Né. Então, o Hans Berg, né, ele queria ser, né, um cientista, ele queria estudar, né, astrofísica, né, e aí ele saiu da cidade pequena, né, da interior da Alemanha, e foi, né, para morar, né, em Berlim, e lá em Berlim ele não gostou muito da cidade, né, porque imagina, né, era final do século XIX, Berlim tinha um agito cultural muito grande, né, ele não gostou, não ficou satisfeito com aquilo e acabou largando os estudos e entrou no exército. E um determinado dia, né, lá em 1892, né, o Hans Berg, ele estava no exército, ele era da cavalaria, e aí ele teve um acidente, o cavalo dele, né, fez um movimento brusco, ele caiu e quase foi atropelado por uma carroça como essa que carregava, né, um canhão aqui. Aqui eu tenho um canhão, ó. Então ele quase que foi atropelado por uma carroça como essa. Ele se machucou, mas quase, né, poderia ter perdido a vida, né, neste acidente. Aí o que é interessante é que ele voltou, né, aqui é o quartel militar lá da época, e aí ele recebeu esse telegrama do pai à noite. E o telegrama dizia mais ou menos assim, né, ó, prezado filho, estamos preocupados com sua saúde. Sua irmã teve um pressentimento sobre um acidente. Mande notícia, seu querido pai. E aí, né, o Hans Berg ficou muito curioso por que a irmã sentiu, né, ficou tendo esse pressentimento que ele teve um acidente. E ele quase que teve um acidente grave. Teve um acidente, e esse acidente quase era muito grave. Então, na época, né, o que é que o Hans Berg pensou? Isso deve ser telepatia. Ou seja, de algum jeito, o cérebro do Hans Berg conversou com o cérebro da irmã. E isso nós chamamos, né, de telepatia. E o Hans Berg ficou preocupado com isso, tal, chamou muita atenção. Mas, né, ele acabou saindo do exército, o Hans Berg, né, e foi estudar medicina na Universidade de Jena, na Alemanha, aonde ele se especializou, né, em neurologia e psiquiatria. E sempre ficou, né, na sua cabeça nessa questão da telepatia. Né? O que é que, né, será se isso existe? Será se é possível, né, conversar isso? E como, né, um médico, né, então ele começou, um estudioso, começou a ir atrás disso. E aí o que é interessante é claro, quando a gente tem, né, uma pergunta, mesmo que essa pergunta seja um fenômeno biológico, a gente tende a procurar os fenômenos físicos, né, os fenômenos mecânicos, elétricos, tal, que existem, né, para entender isso. Olha, o que é possível, né, um objeto transmitir uma informação para o outro à distância, ou seja, assim como um cérebro é possível fazer isso, e nós já tínhamos na época, né, aqui em 1901, nós tivemos a primeira transmissão lá do Canadá para a Inglaterra de um sinal de rádio. Saiu lá dessa cidade, né, no Canadá, a uma distância de mais de 3.000 quilômetros. Olha, se eu tenho a possibilidade de um aparelho aqui transmitir ondas eletromagnéticas e esse aparelho aqui recebe, né, por que é que o nosso cérebro, né, não pode fazer isso? Então, a transmissão do rádio é essa, você tem um som, a pessoa produz, você traduz esse som aqui, que é uma onda mecânica, né, em ondas elétricas, isso vai para o amplificador, isso é transmitido,
né, pela antena e é detectado por outro sistema. Então, o Rasberg pensou, olha, talvez assim eu possa explicar, né, a telepatia. A partir de um cérebro, né, ele já sabia que o cérebro produz energia, você tem os potenciais de ação, né, não se sabia ainda, não se conhecia ainda exatamente o potencial de ação, mas sabia que gerava energia, né, o cérebro. Então, se ele gera energia, ele está produzindo ondas eletromagnéticas e o outro cérebro também pode, né, produz. Então, será que ele pode detectar? Então, a primeira questão é, como é que eu posso medir a atividade elétrica no cérebro de uma pessoa pensando? Olha, porque se eu transmito essa informação, o Rosberg pensou, então talvez eu possa, se eu detectar, né, esta, né, atividade elétrica, talvez inclusive eu possa fazer a leitura dos pensamentos das pessoas. Então, o Rosberg era um profissional muito dedicado, e esta é uma figura dos trabalhos dele sobre o eletroencefalograma. Então, a primeira coisa que ele fez foi aproveitar momentos de cirurgia, de neurocirurgia, e botar eletrodos e perceber que no córtex cerebral tem atividade elétrica. E depois, o que ele fez foi pegar sujeitos, inclusive seus próprios filhos, né, e enfiar uma agulha aqui no couro cabeludo, essa agulha ia até a parte óssea, né, ela não furava o osso, mas ela encostava no osso, aqui no periósteo. Então eu tinha aqui duas agulhas, e aí o que eu fazia é, num sistema, eu passava a corrente e media essa corrente. Uma corrente de baixíssima intensidade. Olha, se eu tenho atividade elétrica aqui por baixo, né, ele vai alterar essa minha atividade aqui, ou seja, a resistência vai variar, então essa atividade vai variar. Eu posso registrar uma variação na atividade elétrica. E ele fez isso primeiro, colocando os eletrodos no couro cabeludo, né? E aí, depois, e esse é um outro desenho, né, do sistema para fazer o registro, fazer a amplificação, fazer as medidas, né? Inclusive tinha, né, um sistema de registro, né, do sinal, né, de uma forma mecânica para poder ter a marcação temporal, né? E aí, a partir de vários experimentos, várias tentativas, tal, até que ele chegou a um modelo em que ele não precisava, inclusive, colocar o eletrodo dentro, né, do couro cabeludo, não era mais uma agulha, era apenas um eletrodo metálico que ele colocava, né, e aí conseguia fazer, né, o registro. Este, né, é o grande aparelho, né, do Ransberg, né, para fazer registro da atividade elétrica cerebral, lá na década, né, de 20. Isso aqui é o trabalho dele, né, publicado, onde ele faz o registro, ele vai explicar todos os registros dele, né, da atividade elétrica. E o que o Rosberg vai fazer, né, então, é basicamente colocando, né, um eletrodo aqui, outro eletrodo aqui, ele vai pegar a variação. Dependendo da posição do eletrodo, eu vou ter alterações positivas ou negativas, né, ou dependendo também, é claro, da atividade. Com a colocação do eletrodo na superfície do couro cabeludo, não mais dentro, né, do couro cabeludo, aí sim o Rosberg inventa, né, o eletroencefalograma, porque se tornava, né, um equipamento, um instrumento não invasivo e com mais facilidade. Aqui está exatamente, né, um dos seus filhos com o aparelho dele, do Rosberg, né, então os eletrodos estão colocados aqui, e basicamente é isso, eu coloco aqui o eletrodo do eletroencefalograma, o qual eu vou ter um amplificador para ter o registro. Nós sabemos que eu vou ter ainda a pele, né, o osso, o crânio, as meninges e tal, e eu vou registrar aqui esta atividade elétrica aqui desses neurônios que estão no córtex cerebral. Então, o Rosberg, ele fez, né, vários experimentos, vários testes, e um deles, né, foi esse aqui, né? Então, aqui está em olho fechado, né? Então o indivíduo fica com o olho fechado, e eu tenho esses três registros. Aqui de cima, aqui é o eletroencefalograma, aqui de baixo é o eletrocardiograma, e aqui embaixo é um registro mecânico para determinar o tempo. Isso aqui eu tenho uma frequência de aproximadamente 10 Hz. Tá? Então, o que o Rosberg, né, fazia assim, pedia para o sujeito ficar com o olho fechado. Quando o sujeito ficava com o olho fechado, né, ele via que as ondas da atividade elétrica cortical eram de altas amplitude e baixa frequência. E uma frequência muito próxima a essa daqui, a de 10 Hz. E aí, né, o Rosberg chama esse padrão de alfa. Né? Quando o indivíduo abrir o olho, né, e aqui a gente tem esse registro, novamente é semelhante, aqui é a atividade cortical, aqui é a atividade cardíaca, né, e aqui é a marcação do tempo. Aqui o indivíduo está com o olho fechado,
aí ele abre o olho, a atividade e a amplitude baixa e a frequência aumenta. Então, o Hansberg vai chamar isso aqui, né, de alfa, atividade alfa, né, e vai chamar esse padrão aqui de atividade beta. Né? Então, o que ele vai fazer, então, vários outros experimentos, e um deles é esse aqui, que é um experimento bastante interessante. Então, veja, este aqui o indivíduo está relaxado, né? E aí ele pede para o sujeito fazer, né, uns cálculos matemáticos complexos. E aí, veja, a atividade elétrica aqui fica, né, com baixa amplitude, alta frequência, e aqui o indivíduo para, isso com o indivíduo com os olhos fechados. E aí ele volta a esse padrão aqui, que é um padrão alfa. Então aqui eu tenho um padrão beta, semelhante a esse aqui, com o olho aberto, né? Então, mesmo com o olho fechado, se eu faço, né, uma atividade matemática, tá, uma atividade mental, eu aumento isso. E foi isso, né, que o Hansberg fez. Então, basicamente, é como se eu dissesse o seguinte, que nesta fase aqui, eu tenho um padrão desincronizado e aqui com um padrão sincronizado. Né? Então, quando eu tenho atividade mental aumentada, ou por estar com os olhos abertos, né, ou fazendo um cálculo matemático, eu tenho um padrão elétrico desincronizado. Com os olhos fechados, o padrão fica sincronizado. Né? E basicamente é isso, né? O que se sabia, né, até o final, né, da vida do Hansberg, né, o final dos anos 30, é que quando eu tenho um padrão em vigília, né, eu tenho vários atividade elétrica, né, desincronizada, então é baixa amplitude, alta frequência, e quando eu durmo ou estou em repouso, está sincronizado, padrão alta amplitude, baixa frequência. Professor, uma pergunta só, tem a ver com a luz que entra pelos olhos ali, pega na retina, professor, é isso? Sim, é porque na verdade eu tenho muita luz sendo entrada pela retina e isso desincroniza o córtex, certo? Mas veja que neste caso aqui, ele está com o olho fechado, não tem luz, mas a atividade mental provocada por uma intenção do sujeito, que é fazer, por exemplo, um cálculo matemático, desincroniza também, porque eu estou recrutando mais neurônios, certo? Então seria só um ruído, som, né? Seria uma espécie de ruído, então. Não, não é ruído, não, é um aumento da atividade cortical, certo? Então, obrigado, quando professor. Eu tenho um padrão desincronizado, eu estou falando que eu tenho um aumento. Quando eu estou sincronizado, eu tenho uma diminuição, né, do estímulo de atividade cortical, tá? Então, isso era o que se sabia, né, até o final da vida do Hansberg, né, o padrão do som.